Comprometimento individual a um esforço conjunto. Isso é o que faz um time funcionar, uma empresa funcionar, uma sociedade funcionar, uma civilização funcionar. Quem disse isso, quem pensou isso, foi um ex-técnico de esporte americano de nome Vince Lombardi. E eu escolhi esse raciocínio dele para apresentar Oscar Motomura, que é o fundador e principal executivo da Amana Key, uma organização que se propõe a reeducar lideranças, sejam empresariais, políticas ou sindicais. Oscar Motomura também é o criador do prêmio Empreendedorismo, falei, consciente, voltado para a descoberta de pensadores originais que descubram novas formas de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Oscar Motomura é, com certeza, uma das pessoas mais influentes do Brasil e você vai saber por quê. Oscar, grandes empresários chamam você de guru. Essa é uma definição que te agrada? Você se sente confortável com ela? Não, eu sistematicamente nego essa expressão, né? Porque, na verdade, todo o nosso trabalho está vinculado a essa ideia de que todas as pessoas podem ser excepcionais. Então, é algo que não se deve atribuir a terceiros a ideia de ser guiado ou ser orientado. Então, a ideia é de que todos busquem seu próprio autodesenvolvimento. Então, Bom, mas alguma coisa deve acontecer com eles lá no seu... do que eu chamaria de cursos do Amana Key. Programa. Nos programas do Amana Key. Que deve mudá-los consideravelmente e a partir daí eles chamam você de guru. E que normalmente a gente sabe que guru é um guia, é quem nos ensina alguma coisa. O que eles aprendem lá? Na verdade, todo o programa não é voltado à aprendizagem tradicional. Então, a gente costuma dizer que a gente não passa nenhum conhecimento, nenhuma receita, mas a gente cria um contexto para que as pessoas tenham insights. As pessoas que sacam coisas, as pessoas veem várias coisas que a gente oferece, desde, pode ser até uma pergunta que a gente faz para o grupo e provoca uma discussão. E essa discussão que gera insights. Podemos ter uma peça de teatro, Einstein, por exemplo, refletindo sobre a vida dele aos 70 anos, e o atender, o assistir à peça, pode dar um monte de insights. E todo o programa ele é encadeado, num certo sentido, em que temos vários ângulos com os quais a gente analisa o contexto do país, o contexto do mundo, o contexto da organização e também a pessoa em si. Então, essas amarrações, esse design que está por trás do programa, que acaba gerando uma série de insights. Bom, quando é só a pessoa em si, é um processo, vamos dizer, quase que psicanalítico, então? Eu acho que para algumas pessoas, algumas questões incomodam. Tanto Por exemplo? Que, por exemplo, qual é a razão de ser da sua organização? Possivelmente não pode ser só retorno para o acionista, mesmo porque há outros interessados para que a empresa tenha sucesso. A própria sociedade, os funcionários, os fornecedores. Então tem um contexto, né, de um conjunto de stakeholders, como a gente costuma colocar, que tem interesse que a empresa vá bem. Essa visão de que uma empresa só serve ao acionista é uma versão limitada, reducionista, de se enxergar a própria corporação. Agora, Oscar, a Amana Key nasceu, que eu saiba, da sua experiência como executivo, é isso? Você fundou uma empresa de consultoria na área de estratégia e depois se voltou para a educação de líderes. Como é que você percebeu que as lideranças estavam necessitando de um processo de, vamos chamar, reeducação? A ideia toda, quando você entra em estratégia, você começa a ajudar as organizações a reposicionarem o caminho para eles atingirem seus objetivos. Aí você vê que, se a gente não toma cuidado, as organizações ficam dependentes de você.
Você acaba virando o ativo da empresa. Quanto mais sucesso, mais eles querem você lá. Eu não queria isso. Mas eu comecei a perceber também que se a gente investisse na evolução dos próprios líderes, eles mesmos fariam essas reinvenções e fariam essas mudanças necessárias. Foi através dessa percepção que nós resolvemos investir na evolução dos próprios líderes, para que eles mesmos pudessem se autogerenciar e autoconduzir suas organizações. Quando você fala nós percebemos, você está se referindo a quem? Bom, eu com eu mesmo no início, né? Quando Plural eu comecei, majestático, é isso? não. Eu e as pessoas, colegas, amigos com quem a gente conversa e tal, né? E no início eu comecei a dar aula também na faculdade e tal, e a gente tinha algumas conversas sobre essas questões, mas depois, em 80, a Daisy tinha uma agência de propaganda e ela e eu nos tornamos sócios na empresa que se dedicava mais especificamente à educação. Enquanto Kay, eu era sozinho, praticamente, né, e uma equipe de auxiliares, digamos assim, e depois que nós resolvemos criar uma segunda empresa, a Amana, e mais tarde juntamos as duas organizações. E aí virou a Amana Kay. Exatamente. Bom, voltando ao assunto dos empresários, eu imagino que no começo da Amana Kay deve ter havido uma certa perplexidade, né? Porque como dizer a um empresário bem-sucedido que ele também pode ser ignorante sob certos pontos de vista? Aliás, nós todos somos, não é isso? Em alguma coisa, em algum momento ou em vários pontos, a gente é muito ignorante. Mas como dizer para os empresários, olha, você é ignorante nisso e nisso e nisso da sua empresa? Essa é uma questão extremamente importante, porque educação sempre foi uma prioridade nossa do ponto de vista político. E nós fomos migrando para algo maior, em que a gente vê a educação como prioridade, mas não só de crianças e escolas. Mas estamos dizendo que num país como o Brasil, nós precisamos de educação e reeducação de líderes, inclusive, de governantes, de pessoas em todas as posições de poder que constroem ou destroem aquilo que nós temos na nossa sociedade, no nosso país. Então, dentro desse processo de educação, é que no momento que a gente mostra algumas questões sobre as quais os executivos nunca pensaram, fica fácil dizer. Até indiretamente a gente não coloca isso de forma tão clara, mas eu costumo colocar que nós temos uma grande quantidade de pessoas no mundo que são analfabetas ecologicamente. Então isso quer dizer que pessoas em posições de poder fazem muito mal para o planeta, não porque são maus, mas porque são ignorantes. Colocado dessa forma, rapidamente as pessoas aceitam. E o próximo passo, as pessoas querem saber como é que se alfabetiza ecologicamente. E há sessões em nosso trabalho que a gente faz uma associação claríssima entre educação ecológica e estratégia. Porque as organizações que não estiverem em parceria com a natureza não terão sucesso num futuro breve. Agora, você foi, eu acho que, gentil, colocando todo mundo apenas na ignorância, porque você aboliu a ganância, que eu acho que deve ser um dos fatores também que faz com que grandes empresas se lixem para as consequências da destruição ecológica de que são capazes. Não tem isso também? Tem. Eu até poderia incluir isso dentro do processo educacional, porque algumas pessoas foram educadas dentro de um processo em que só se consegue sucesso, aliás, até para a sociedade, sendo ganancioso. A expressão greed is good, atribuído a Adam Smith, e que move a sociedade americana, num certo sentido. A ideia de que se todos nós, da população, buscarmos o melhor para cada um de nós, egoisticamente, o todo vai bem, muito bem, obrigado. E esse é um equívoco, também é ignorância, porque as teorias modernas mostram que isso, na verdade, pode destruir a própria sociedade no longo prazo. E que hoje as teorias professam que, sim, temos que trabalhar para nós, mas, ao mesmo tempo, para o todo. E é exatamente essa junção que faz a criação de sociedades que vão ter sucesso no longo prazo.
Eu gostaria que você definisse uma palavra que é muito usada como bode expiatório, mais do que a palavra. Mas, a princípio, é apenas uma palavra para os leigos. Sistema. Tudo é jogado em cima do sistema. O sistema faz de pobres os ladrões, o sistema faz do empresário o cruel, o sistema faz adolescentes ricos baterem numa empregada doméstica que espera o ônibus. Que raio de sistema é esse? O sistema pode ser visto sob vários ângulos, mas vamos pegar um deles, o sistema político, econômico, social do país. Se a gente olha um pouco aquilo que acontece, primeiro que existe um desenho, e que não foi um desenho feito de uma tacada só. É aquele negocinho que você vai fazendo aos pouquinhos aqui, emenda ali e tal, e num certo sentido você tem um Frankenstein, e que constitui a instituição, o sistema político, econômico, social é a instituição que vigora no país. Agora, uma coisa é a instituição formal, outra coisa é como ele é usado. Então, quando eu digo como é que a realidade da nossa sociedade efetivamente funciona? Na verdade, significa que há momentos em que certas leis que estão lá, e que foram criadas com boas intenções, funcionam para alguns, mas não funcionam para outros. Essa já é uma distorção que a gente vê. A pergunta é, mas por que isso? É uma distorção. Você tem a resposta? Tenho. Autointeresse, ganância, corrupção, tem de tudo aí. E principalmente quando a gente começa a pensar em como é que essas distorções começam a acontecer, você vê esses valores negativos muito presentes no processo. Por que se negociam cargos? A política, o sistema democrático é muito bom. A gente elege nossos representantes, talvez conscientemente ou não, já tem uma distorção do sistema, né? Originalmente é uma coisa boa, mas na prática existem distorções. A gente pode questionar se as pessoas que estão lá em Brasília foram efetivamente escolhidos pela população a partir de um processo legítimo e absolutamente democrático. Já existe distorção por aí. Agora, no momento em que nós estamos num processo de trocar cargos por apoio a projetos, tem uma coisa estranha no sistema, porque os projetos deveriam ser aprovados pelo seu mérito e pelo benefício que o projeto vai trazer para a sociedade como um todo. Agora, quando o projeto o apoio a um projeto é trocado por um cargo, por interesses pessoais ou políticos, ou partidários, nós estamos distorcendo o sistema. Enquanto isso é feito nos bastidores, a gente já sabe que isso sempre aconteceu. Agora, no momento em que isso aparece nos jornais e dá-se aparência de que é uma coisa normal, legítima, estamos doentes. Como a educação de líderes pode mudar a sociedade? Esse é o desafio a que se propôs Oscar Motomura, fundador da Amana Key, um centro de excelência em gestão. Começando da célula, como é que você reconhece um líder? Eu imagino que frequentem... Como é que se faz Existe uma triagem ou qualquer pessoa queira fazer seu curso pode se inscrever e chegar lá? Existe uma triagem, mas as organizações que, de certa forma, escolhem, por exemplo, mandar todo o primeiro escalão para o nosso programa. E só que, às vezes, tem uma massa muito grande, empresas muito grandes querem mandar vários níveis. A gente faz uma seleção de quem é que deveria estar na versão sênior, quem deveria estar na versão middle. Então, nós temos 3 níveis diferentes. Que são? Sênior, que está pronto para chegar lá. O middle, que é a média administração, e tem 2 níveis. Um nível mais próximo da alta administração e um nível pouco mais abaixo, supervisão e tal. Geralmente pessoas mais jovens e tal. E aqui no sênior, pessoas mais maduras, né? Existe o caso de irem para o seu curso pessoas escolhidas, selecionadas, mesmo no nível sênior, e que não têm vocação para a liderança? Sim, claro. E aí você faz o quê? Bom, a oportunidade sempre existe lá de a pessoa se posicionar. Então, tendo em vista o quadro todo, a pessoa vai tomar uma série de decisões. E o curso foi feito para isso.
talvez algumas pessoas cheguem à conclusão de que talvez não queiram estar naquela posição. Talvez as pessoas descubram lá que existe muito mais sentido de vida em outras atividades. Quem sabe a pessoa descubra uma vocação diferente ou decida buscar uma vocação diferente. E é nesse sentido que o programa ele não está comprometido com nenhum objetivo específico, né? Nem a gente faz avaliações para a empresa. Então, é um programa que as pessoas vêm e lá, a partir dos insights que recebem, decidem o que fazer da vida, até mudar seu estilo de gestão e liderança na própria organização. Bom, voltando à liderança, como é que se reconhece um líder? É difícil. Tem várias questões aí que até se pergunta se um líder nasce feito e tal, né? Mas, na verdade, todo mundo tem o potencial de ser líder. Aí a gente conversa um pouco sobre quais são as condições que fazem uma pessoa líder. Por exemplo, uma pessoa que disciplinadamente esteja focando a sua energia sobre o objetivo maior de tudo que se faz, tenderá a ser líder, pela qualidade da sua atenção e que leva a ações coerentes nesse sentido. As pessoas que não estão habituadas a isso se perdem rapidamente em aspectos periféricos. Por exemplo? Por exemplo, se a gente fala de... Vamos pegar a medicina. Se eu falar de dor de cabeça, ele é um sintoma periférico. Agora, descobrir a causa da causa dos sintomas é você chegar à essência da coisa. E o líder é o que vai tentar descobrir a causa da dor de cabeça. Além disso, ele está atento a isso. O tempo todo, ele está atuando e ajudando o grupo a atuar naquilo que é mais essencial para os objetivos maiores. Como é que você analisaria o Lula como líder, enquanto líder? Bom, uma coisa que caracteriza muito claramente o Lula é de que ele é um líder muito mais intuitivo, menos intelectualizado. Então, nesse ponto, até a ausência de uma educação formal mais sofisticada é bom, porque ele depende muito mais da sua intuição. As pessoas que são muito intelectualizadas abafam um pouco esse lado intuitivo. Então, é uma das qualidades mais importantes do Lula. Agora, o importante é para que lado ele canaliza isso. Se ele... Vamos supor que ele vai fazer um curso na Manaquê. Sim. O que é que você aperfeiçoaria, ou você o reeducaria, ou levaria a se reeducar em quê? Primeiro, qual é o papel dele lá? E aí talvez ele encontre várias opções. Talvez um dos papéis mais importantes do líder seja a educação. E se ele dedicar 10 horas por dia só para reeducar ou mudar a cultura da sociedade, ele tiver uma bandeira nesse sentido, ele terá feito um trabalho fantástico no período que ele vai estar lá. Ele pode escolher lá que talvez um dos papéis mais importantes de um líder é a integração de por exemplo, uma sociedade fragmentada, em que cada um está indo para um canto. Se ele assim que você percebe a nossa sociedade hoje? Sim. Então, se ele conseguir integrar esses fragmentos, ou seja, fazer com que eles busquem um objetivo comum, um propósito maior, ele terá feito um trabalho excepcional. O que ele vai aprender lá, o que ele vai captar lá, é de que existem algumas poucas coisas que são a essência da gestão. Um é propósito. Para que a gente faz tudo isso? Né? E esse despertar vai ser importante. Então, se você está dizendo esse despertar vai ser importante, é porque você não está percebendo nele esse foco, essa atenção. Você está dizendo que o Lula é um líder inato pelo instinto, vamos dizer, mas que lhe falta foco? Falta qualidade no propósito que ele busca. Se ele está buscando só crescimento econômico, é pouco. Talvez se ele começar a pensar no papel dele em relação a posicionamento do país no contexto mundial de um determinado jeito, aproveitando as vocações do país e não imitando outros movimentos, não entrar simplesmente no jogo econômico pelo jogo econômico, no piloto automático, ele provavelmente vai estar mais consciente de um propósito muito mais, digamos, nobre
e de maior qualidade. Eu vou colocar você aqui numa situação de bico agora. De bico. É um assunto que é até agora atraente, enriqueceu a gente que está vendendo como ringtone aí e tal. Você viu o que aconteceu entre dois líderes, Juan Carlos, rei, e o presidente de uma longevidade incrível, Hugo Chávez. Um virou para o outro e falou, por que é que você não se cala? O que houve ali? Como é que você encara essas duas lideranças? Eu acho que é um episódio interessante porque existe quase algumas coisas que estão na área de polidez e educação. Gentileza. Não é protocolo. Eu acho que em algumas organizações nós temos recomendado até que não adianta falar de qualidade de serviço. Nós temos que falar de polidez, educação básica, porque não é por treinamento que você vai melhorar a qualidade de serviço, de uma organização de serviço. Eu acho que nesses contatos todos internacionais, nós temos que nos preparar para sermos extremamente elegantes no nosso diálogo e no nosso relacionamento. Isso significa conhecer um pouco as questões culturais, os protocolos das várias culturas, mas também não abrir mão de ser robusto, extremamente robusto, nos momentos necessários. Eu acho que existe uma confusão nesse sentido. Na busca de ser educado, não querer dizer coisas como são. Então eu separaria as duas coisas. De um lado, talvez a gente possa ter visto Hugo Chávez interrompendo as pessoas continuamente. No mínimo, isso é falta de educação. E num contexto como aquele, parece que é uma pessoa que já se excedeu no espaço que deveria ocupar. E na medida em que isso acontece várias vezes, parece que o rei, né, ele atuou num plano de polidez, basicamente. Não foi nem de argumento, né, em relação àquilo que estava sendo dito. Quer dizer, o que pareceu para muita gente grosseiro, ele mandar alguém ele perguntar por que é que você não se cala, na verdade era um princípio de polidez, por que é que você não para de interromper o raciocínio, não permite que outras pessoas falem, é isso? Isso. E isso eu acho que são coisas que um líder faz. Um líder às vezes tem que entrar forte, robustamente e ainda ser polido. E esse é o balanço, o equilíbrio difícil de se fazer. Agora vou voltar para o nosso grande líder, o Lula. Porque aí vou perguntar a você, porque aí o que está se alegando em várias análises feitas por especialistas e jornalistas é que o Lula, dando apoio ao Chávez nesse momento, nesse embate com o rei Juan Carlos, ele, na verdade, está cuidando da sua liderança por mais alguns anos à frente. Você percebe isso? Ou você vê nisso apenas uma intuição, uma ingenuidade? Eu vejo o sistema. É o sistema, de novo. Por que o Lula faz isso? Provavelmente não é por relacionamento, apoio, gratuito. Existem interesses. E alguns são mais explícitos, outros talvez nem tanto. Mas como é que fica a hegemonia na América Latina? Como é que é essa ideia da liderança que é na América Latina? Como é que é essa condição para negociar em bloco com outros grupos econômicos? Então, há muitas sutilezas no processo e, muitas vezes, olhar um comportamento só não nos faz entender esse conjunto todo. Mas é possível que haja grandes equívocos se eu sou levado simplesmente por uma sede de poder ou por ganhos econômicos tão somente. E é nesse sentido, ganhos econômicos para a sociedade, de qual é a estrutura, o apoio, Mercosul, essas coisas todas que vão fazer o Brasil avançar economicamente. Existem outras pautas, existem outros interesses mais genuínos em relação à sociedade brasileira e outras que são de outros interesses. Por exemplo, assegurar um poder mais, digamos, longo e permanente para o terceiro mandato. Eu não diria tanto o terceiro mandato. Eu acho que o grande interesse do Lula é assegurar que o PT continue no poder. Isso eu acredito.
fazer o sucessor. Agora, o grande X é quem seria o sucessor dele no PT. E talvez não haja muitas possibilidades que consigam fazer com que o PT continue no poder, tendo em vista outros candidatos que outros partidos poderão apresentar na ocasião. Oscar, ele errou ou não errou dando esse apoio? Eu acho que talvez a gente não possa dizer errou ou acertou. Você aprova ou não esse apoio? Eu, pessoalmente, não. Quer dizer, se eu, com a minha meu limitado conhecimento sobre as circunstâncias todas, eu diria que não. E talvez... Você, como um reeducador de líderes, você diria que não? Diria que não, e porque também tem duas razões. Uma é assim, com os conhecimentos que eu tenho do fato, eu diria que não. Agora, tem uma outra razão porque eu diria não. Porque uma das coisas mais importantes do líder é a sua integridade e a sua coerência naquilo que faz. E, nesse sentido, às vezes você fica isolado numa posição. E a busca de apoios, ela precisa ser muito bem feita. Porque você pode ter uma estratégia numa direção, ter propósitos extremamente nobres, mas as suas companhias podem te atrapalhar. Diz-me com quem andas e te direi quem és, como diziam nossas avózinhas, é isso? Mesmo. Oscar Motomura, fundador da Amana Key, é o meu entrevistado de hoje. A Amana já recebeu 30 mil, acredite, executivos de todo o Brasil nos seus programas de gestão, estratégia e liderança. Então, eu vou lhe dizer, estou acreditando em tudo que você me diz aqui, hein? Estou levando a sério. Você já teve que desligar pessoas durante um seminário? Claro. Por que razões? Postura, atitude e, principalmente, aparente vontade de não querer estar lá. Né? E, muitas vezes, você tem... Pessoas impermeáveis a qualquer proposta, é isso você diria? E é uma atitude que não faz sentido ele estar lá, porque não vai aproveitar nada do programa. E, nesse ponto, eu sou muito cristalino, né? Eu chamo a pessoa e converso. Algumas dessas conversas fizeram a pessoa mudar. Ou seja, a pessoa acabou chegando no programa, efetivamente. Em outros, eu tive que desligar. São poucos os casos, felizmente, porque a gente faz uma pré-seleção, conversa. E há situações, inclusive, que a pessoa está e não está. Como assim? Significa, está lá, mas está no telefone toda hora, sai toda hora. Ou quer livre a quinta-feira à tarde porque precisa ir para a empresa, porque tem uma reunião importante. O que Ele não está lá. O que? Dura uma semana, é isso? Uma semana. E em que lugar? Você é que vai aos lugares ou você tem um espaço? Temos um centro lá na Granja Viana. Era o antigo centro de treinamento da Nestlé. Sei. E que... E tem alojamento, tudo? Tem alojamento, tem As pessoas ficam internadas lá? Uma parte, porque nós temos 46 apartamentos, mas não dá para acomodar um grupo de 80 pessoas, por exemplo. Já saiu quebra-pau? Muitos. É mesmo? Físicos? Não, físicos não. Mas diálogos extremamente robustos. Você tem líderes políticos que se submetem a esses encontros ou não? Ah, sim. É? Humildemente? Eu acho que, por exemplo, um que veio foi o Jorge Viana, ex-governador do Acre. E nós fizemos um programa para gestores públicos. E esse foi um programa especial, de 12 dias, direto. Começou numa segunda, só terminou na sexta da semana seguinte. Difícil? Para você? Não. Eu acho que nós temos sempre uma composição interessante nos grupos, que tem gente da área pública e da área privada, alguns de organizações não governamentais. O nosso programa, nesse sentido, ele tem um subproduto muito interessante, porque os preconceitos caem. Porque o pessoal da área privada vê que tem gente muito legal no governo. E tem gente do governo que vê que tem gente muito legal na área privada, né? Porque, na verdade, é um pensamento corrente de que a burguesia brasileira e suas lideranças são muito pouco ousadas, egoístas, sem ambição maior do que o lucro, e que eu imagino que, mais do que nunca, agora isso valha também para as lideranças políticas, não é isso?
Mudou, porque isso é uma fama... A dos políticos piorou muito essa fama de um tempo para cá. A dos líderes empresariais é muito antiga. Houve uma época, e eu me lembro claramente disso, de começo da minha carreira, que você admirava as lideranças sindicais, havia um movimento unido, com sentido, com razão, e as lideranças empresariais eram muito bombardeadas. Isso mudou? Mudou. Mudou bastante. E, primeiro que nós temos uma cultura empresarial muito refinada no Brasil já. Reconhecida pelas multinacionais, tanto que muitos executivos brasileiros fazem sucesso fora do Brasil. É? É. Principalmente pela sua flexibilidade, seu jogo de cintura, tudo isso que precisa para sobreviver no Brasil, né? Mas nós temos uma cultura empresarial muito boa no Brasil. Agora, o X é a consciência das pessoas. Esse é o lado que a gente trabalha muito. Porque uma coisa é você ser muito competente. A outra coisa é você coloca essa sua competência a serviço de quê? Se eu não tomar cuidado, vou virar um mercenário. Não é isso? O mercenário não está muito interessado na causa. Ele só está interessado no que ele vai receber. Eu até converso com jovens, eu digo, se vocês não tomarem cuidado em relação ao emprego que vocês vão buscar, se vocês não selecionarem bem, inclusive, a empresa para as quais vocês vão trabalhar, vocês podem se tornar mercenários modernos. Mercenário moderno é assim, tenho talento, viajo. Tenho talento e coloco o meu talento à disposição de quem paga mais. Se esse for o único critério, você é um mercenário. Agora, no momento em que eu quero colocar o meu talento a serviço de um propósito maior do que eu próprio, né, do que a minha turma, eu até cunhei no programa algo que as pessoas rapidamente captam. Egoísmo coletivo. Parece um termo paradoxal, né? Não, é interessantíssimo. Mas é assim, minha família é o que importa, o resto que se dane. Minha organização é o que importa, o resto que se dane. Que é um raciocínio burro, a princípio. Mas existe. Meu país é o que importa, o resto que se dane. Isso leva ao estado do mundo que a gente tem. Meu país pode estar indo muito bem e o todo está indo muito mal. É um paradoxo. Esse tipo de reflexão, esse tipo de raciocínio, trazido a pessoas inteligentes, captam, né? Eu fico perguntando para mim mesmo aqui nesse minuto, e vou perguntar para você agora, se o assunto impunidade, descalabros públicos que a gente todos os dias pode acompanhar lendo os jornais, as revistas semanais, entrando na internet, se essa impunidade com resultados muito positivos para quem espera aquele resultado, né, prático, minha família, eu e o resto que se dane, se isso não alimenta o futuro, quer dizer, se isso não vem por trás, como já houve uma época em que se dizia que nós tínhamos uma mentalidade cafajeste porque tínhamos a mentalidade do colonizado, que para sobreviver ao colonizador aprendeu a se virar e dar um jeitinho daqui, um drible dali, mas agora a gente chegou ao doutorado, não é isso? Não? Na verdade você tem de tudo na sociedade. Essa é a primeira coisa que a gente quebra, num certo sentido, os preconceitos e as grandes generalizações. E quando eu principalmente ouço a expressão assim, a realidade lá fora não é bem assim, eu digo, mas vamos falar um pouco sobre que realidade é essa? E quando a gente coloca claramente de que a realidade lá fora vai de A a Z, não é uma realidade só, então a gente vê o quê? Em Z você tem o crime organizado. Próximas de Z, aliás, crime organizado significa que são do crime e assumem que são do crime. Mas perto de Z você tem organizações formais, formalmente com uma fachada de empresa, mas que são criminosas e até podem matar. Outras não matam, mas corrompem. Outras não corrompem, mas sonegam tudo que puder. Você está falando lá fora? Lá fora. Ok. Você está falando em outros países? Não, estou falando no Brasil. Em qualquer lugar. Quando a gente diz assim, lá fora, nós estamos conversando aqui no programa. Mas a realidade lá fora não é bem assim. Entendi. Eu digo, me fala sobre essa tal realidade. E a conclusão é assim, a realidade lá fora vai de A a Z e é um
Uma gradação muito refinada, digamos assim. E tem as empresas A que são absolutamente éticas. E todas elas sobrevivem. Porque esse negócio de que a realidade lá fora, etc., dá a impressão de que se a gente não entrar nesse jogo da corrupção, do jeitinho, a gente não vai sobreviver. Mas eu estou dizendo, para pessoas inexperientes, esse exemplo é mortal, não é? Quer dizer, é um exemplo... eu estou dizendo para quem está em formação, para quem não entrou no curso da Manaquei. Não é atraente? Ah, é por aqui, pô, tá tudo aí, tá dando certo, ninguém tá preso, ninguém foi punido. Não é um exemplo mortal esse? Na verdade, é assim, ele é um quadro da realidade que você está vendo todos os dias no jornal. Mas o ponto mais importante não é nem essa de olhar e dizer assim, bom, então eu também vou. Porque o X está aí. No momento que a gente põe a realidade e mostra que existe de A a Z, a pergunta seguinte que é a mais importante. Nós não estamos aqui para fazer diagnósticos, nem para descrever a realidade lá fora. Nós estamos aqui para posicionar-se nesse contexto. Oscar Motomura, da Manaquei, a mais importante empresa especializada em gestão empresarial do Brasil, é meu entrevistado de hoje. Vou criticar um título aí seu, um prêmio importante, mas um nome péssimo. Você é um dos criadores do prêmio Empreendedorismo Consciente, é isso? Você podia ter escolhido um nome melhor, mais fácil de dizer. E, na verdade, é um prêmio que busca novas ideias para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que te interessa especialmente na Amazônia? Por que a ideia desse prêmio? Na verdade, assim, empresários, empreendedores querem desenvolver negócios e estão olhando ao seu redor o tempo todo. Olha a Amazônia e vê o potencial econômico que existe lá. E hoje as opções são muito reduzidas. Soja, né, grãos, gado, madeira, todas não sustentáveis, não apropriadas. A soja, por exemplo, já é um problema, mas que é o que alimenta a China, por exemplo. Exato, mas se for pensar nisso na Amazônia, tem um monte de regiões do Brasil mais apropriadas para isso. Lá é um crime, né? E todas não sustentáveis. Mas o empresário sempre tem a pergunta, bom, me dê alternativas. E foi isso que motivou a criação do prêmio, porque os empresários chegavam no Banco da Amazônia e não tinham condições de obter empréstimo porque os projetos não eram sustentáveis. E aí a pergunta é assim, bom, então me dê alternativas econômicas viáveis para a Amazônia. Foi essa pergunta que gatilhou, digamos assim, essa ideia de que, sim, em pleno século XXI, com todo o conhecimento que nós temos disponível, deve ter muitos empreendimentos comerciais viáveis na Amazônia que não destruam a região. E aí nós quisemos fazer com que pessoas criativas do mundo todo pensassem sobre essa alternativa. E esse prêmio foi lançado mundialmente. E teve um enorme sucesso. E você já teve alguma ideia genial, exequível? Universidade da Floresta, Universidade da Água, onde o conhecimento é o que se extrai daquela região riquíssima em conhecimento. E existe uma área de conhecimento nova que se chama biomimética. É assim, é imitação da natureza. Muito bom. E é conhecimento, e sim, conhecimentos assim que são muito práticos, né? Por exemplo, um empresário alemão viu a flor de lótus e o mistério é assim, como é que a flor de lótus consegue estar limpa em lugares altamente poluídos e sujos? E como é que é? A superfície não é lisa. A superfície da flor de lótus... porosa. Não, ela é como se fosse um monte de micromontanhas. Tanto é que a sujeira vai ficar no pico das montanhinhas, certo? Então, qualquer vento, qualquer água... Leva limpa. embora. E aí bolaram uma tinta para exteriores de prédios que tem essa configuração. Olha que não curioso. Precisa manter. Então, você veja... esse é um não precisa exemplo... desperdiçar água, lavando, etc. E tal. Olha, exatamente. que curioso. Então, como é que se produz a frio no oceano materiais assim tão duros quanto aço? A gente vai estudar e começa a entender outras coisas. E a biomimética é um prato pronto, um prato cheio, digamos assim. Nós trouxemos a autora desse livro, a Janine Benyus, para a Amazônia, e ela ficou uma semana lá, inclusive.
E as questões são assim nessa direção. E como é que seria criar uma universidade da floresta no meio da Amazônia? E, de repente, nós poderíamos ter uma série de atividades e companhias satélites que estariam entrando no suprassumo, digamos assim, da evolução e não em coisas antigas e superadas. Universidade da Água. Maravilhosa. Nós sabemos que a água será um grande problema no futuro. Nessa mesma direção, podemos estar fazendo alguma coisa de grande valor para a humanidade e para o país. Muito bom. Oscar, a sua herança oriental fez diferença na sua formação? Nesse seu jeito? Talvez eu não possa evitar o meu jeito. Não, e quando eu digo jeito, eu estou querendo dizer uma forma de pensar, de reagir. Uma coisa interessante assim, eu sou segunda geração, sou Nisei. Meus pais eram japoneses. E eu tinha que falar japonês quando criança, mas eu nunca tive problema de identidade. Eu sou brasileiro, 100% brasileiro. Mas a forma como eu fui educado, talvez